Eu vou começar a falar aqui um pouco sobre como o sistema funciona, tá? Esse sistema é o sistema de análise de processo de negócio utilizando cadeia de Markov, tá? Eu fiz ele especialmente para fazer esse tipo de análise, embora ele possa ser utilizado para outras coisas, mas inicialmente fiz para fazer essa análise, ok? Então essa aqui é a página que vocês vão abrir uma vez clicar no link. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E com quem eu compartilhar. Aqui você vai poder baixar o projeto. Tá? E como é que eu faço para baixar o projeto? Eu venho aqui em Code, coloco aqui Download Zip. Tá? Então você faz o download do zip. E aí uma vez que você fizer o download do zip, você vai lá no... você extrai ele, ok? E aí, se você fizer só o extract, ele vai colocar na mesma página que você colocar, no meu caso, downloads. Então extrai para a pasta MPA, certo? Que aí ele vai e coloca lá. MPA é Markovian Process Analysis, certo? E eu dei esse nome temporário que eu estou dando para o projeto, ok? Então assim, assegura que, não importa, você pode colocar essa página onde você quiser, tá? A única coisa que você tem que assegurar é que essa pasta sets esteja junto com ela, ok? Então se tiver tudo junto, está tudo tranquilo. E aí você vai dar dois cliques nele aqui, ele vai abrir no navegador. Essa página ela executa no lado do cliente, não tem nada em servidor, nada roda em servidor, não tem que se preocupar com nada, certo? Não usa cookie, não usa nada. Ela funciona apenas para no lado do servidor, no lado do cliente, certo? Então vai executar no seu navegador. Se você estiver usando um navegador mais antigo, pode ser que ele não funcione, tá? Porque ele usa algumas bibliotecas, mas é tudo seguro, tá? Não tem que se preocupar não. Qualquer coisa o código-fonte está disponível na página lá que eu coloquei, certo? Que é essa página aqui, ó. Beleza? E aqui, se você clicar aqui, você vai ver o código-fonte da página e tudo mais. Então, uma vez feito o download, né, você vai lá e abre e ele vai aparecer esse sistema aqui. Tá? Aqui é onde a gente tem a nossa área de trabalho, onde a gente vai basicamente colocar os modelos. Né? Ele não tem, não funciona como a maioria dos programas de modelagem de negócio, processo de negócio. Porque aqui a gente está modelando tudo basicamente numa máquina de estado. Então você vai ter que converter os seus modelos para cá, tá? Para poder utilizar. E aí você vai poder... aqui só tem basicamente atividades e transições, não tem nenhum outro elemento. Porque o que a gente quer é só fazer essa análise, ok? Botar valores e gerar resultados, tá? Então existem basicamente duas formas de você criar uma atividade aqui dentro, tá? Você pode vir aqui em Create One Activity. E aí quando você clicar ele vai abrir esse modal aqui, ou um diálogo que a gente chama. E aqui você vai ter três atributos. O rótulo que vai estar lá na sua atividade, o período de tempo por unidade de tempo, certo? Que ele vai demorar para ser executado, e o custo por unidade de tempo. Então vamos dizer assim, eu vou colocar aqui uma atividade A, digamos que ele dure 10. Então, se ele dura 10, eu tenho que especificar se são 10 dias, se são 10 segundos, 10 minutos. Se eu digo 10, essa é a unidade. Então, se eu considero que é dias, todas as outras atividades têm que ser colocadas em dias, certo? Eu tenho que planejar em dias. Então, por exemplo, se uma atividade dura 1 hora ou 10 horas, então eu tenho que pegar 10 dividido por 24. 24 horas para dar esse valor em dias, certo? Isso em todas as outras, tá? E o custo é o valor monetário, certo? Você pode botar qualquer valor que você queira. Se eu botar aqui, ó, 4, eu estou dizendo que eu vou ter a cada unidade de tempo, ou seja, se eu considerei 10 como dias, então a cada dia eu vou estar gastando 4. Pode ser 4 dólares, 4 milhões, 4 bitcoins, qualquer coisa que você queira. Tá? E aí você tem que deixar isso tudo uniforme, mas não tem onde colocar aqui. É basicamente quando você for fazer, você considerar essas coisas. Tá? Então eu vou clicar aqui no Create, tá? E aí ele cria uma atividade para a gente. Tá? Uma outra forma de criar uma atividade é você dar dois cliques aqui na área de trabalho. E aí ele vai abrir o mesmo modal, certo? Então eu vou colocar aqui o A2. Se eu não colocar nada nesses camaradas, ele vai colocar o valor 1. Tá? Eu não posso colocar palavras, senão ele vai dar erro, certo? Ele vai dizer lá, ó, esse é um número e deveria ser um texto, ou é um texto e deveria ser um número. Eu não posso colocar valores negativos, tá? Vou tirar aqui, porque a gente não tem período negativo. E se eu deixar em branco, ele cria sem nada. Tá?
Se eu der 2 cliques aqui em cima de uma atividade, ele abre uma atividade com as informações, certo? Um modal com as informações, como o rótulo, o período e o puxo que eu coloquei. Eu posso atualizar essa atividade, então se eu clicar ele abre outro modal com as informações para eu atualizar. Então se eu quiser que ele fique aqui com um período de 15, eu deixo ele aqui, certo? Se eu quiser mudar o nome, eu mudo. E aí, se eu clicar de novo, ele colocou aqui o 15, tá? E eu posso deletar essas atividades. Então se eu deletar aqui, ó, ele vai e deleta. E aí aquela atividade 2 que estava, ele volta, ele vira a atividade 1, ok? Então deixa eu só limpar aqui tudo e começar tudo de novo, tá? Eu vou criar aqui uma atividade 1, vou criar uma atividade 2, ok? Então é isso. Eu vou criar aqui uma terceira atividade. Ok. Veja que esse camarada aqui, ele está com essa cor coral, certo? Porque assim, para a gente fazer essa análise usando a cadeia de Markov, a gente precisa ter um estado inicial, ou no caso uma atividade inicial. Então, sempre será a primeira atividade que você colocar será inicial. Se eu apagar esse cara aqui, esse aqui vira o inicial, certo? Então ele sempre vai ter essa cor. Essa cor cinza aqui são atividades finais, ou seja, são quando a gente finaliza o processo, tá? E as atividades que ficam no meio, elas ficam em azul. Como eu não tenho nenhuma seta aqui, nenhuma transição, então eu não tenho nenhuma atividade azul. Para criar uma transição, eu dou 2 cliques no elemento, certo? Bota aqui, ó, Insert One Transition. Então quando eu clico, ele vai perguntar qual transição você vai querer. Por exemplo, eu estou na transição 1, eu quero ir para a transição 2. E aí eu vou dar um peso, certo? Dar um peso assim 20. O que é esse peso? Já eu explico direitinho o que é esse peso, tá? Então eu coloquei o peso, ele colocou de 1 a 20. Aí, como isso aqui é uma atividade inicial, ele não vai ter nenhuma informação, tá? Mas aí, se eu vier aqui, ó, na atividade 2 e colocar ele para a atividade 3, se eu deixar aqui sem peso, ele coloca 1, tá? E aí veja que esse camarada ficou azul. Então esses caras aqui em azul são os do meio. Esses que são cinza são aqueles que não têm transições de saída, ou seja, ele é aquela atividade que é a atividade final, né? É o que o processo vai chegar, tá? Então é isso. Se eu quiser alterar aqui uma transição, eu dou 2 cliques, ó, aí ele me dá as informações da transição, de onde, para quem e o peso que eu tenho nela. Então se eu quiser atualizar o peso, eu venho aqui, clico e mudo o peso, tá? E aí ele muda automaticamente o peso aqui, ok? Vou criar aqui uma atividade para a gente demonstrar o que é o peso. Então eu vou colocar aqui uma atividade para 1. Eu não posso ter duas transições indo para uma mesma atividade e nem posso ter autotransição, certo? Isso é um problema porque no processo de negócio é possível, tá? Mas a cadeia de Markov em tempo contínuo ela não é. Então a gente pode usar outros métodos para fazer isso, mas isso não é permitido, tá? Então eu vou colocar um peso aqui de 3 aqui, ó. Como é que funciona? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a atividade 2, quando eu clico ele dá esse highlight aqui, tá vendo? E as transições de saída para 1 é 3 e para 3 é 1, certo? Então, como é que funcionam esses pesos? Esses pesos eles vão funcionar baseado na relação entre eles. Então, por exemplo, eu sempre tenho essa relação de saída, tá? Então, qual é a probabilidade da transição do estado do processo ele vir para a transição 1? Ela vai ser 3 dividido por 4, que é a soma, certo? Então ele vai somar essas duas transições, ou 3 ou 4, ou todas as transições de saída que tiver, e aí ele vai pegar esse peso e dividir pela soma, certo? Então quer dizer que a probabilidade dele ir para a transição 3 é 1 por 4, tá? Aqui, como só tem uma de saída a partir da transição 1, sempre será 100%, não importa o peso que eu coloque aí, tá? Então tranquilo. Uma vez que eu definir essa minha atividade, ou esse meu processo, eu posso realizar uma análise. Aí, para realizar uma análise, algumas coisas precisam ser atendidas. Primeiro, eu tenho que ter pelo menos uma atividade final, certo? Eu tenho que ter a atividade inicial, e o sistema não deixa você não ter essa atividade inicial, tá? E eu não posso ter coisas assim, tá? Uma coisa solta. Não posso ter uma atividade solta, certo? A atividade ela tem que estar sendo alcançada, ou seja, toda atividade, a não ser a atividade 1, ela tem que receber uma seta, certo? Uma transição. Tá? Então se eu colocar aqui, ó, seria uma transição para 4, aí sim, agora essa é uma atividade, isso é um processo que vai
ser executado tranquilamente. Então eu vou aqui realizar a análise. Quando eu clicar, ó, aí ele me mostra toda a análise, né? Todo o processo ocorreu em 5, ou seja, a média de execução desse processo é em 5 dias, no caso. E o custo total do processo é de 5, ou seja, $5.000, 5 milhões, assim por diante. Aqui a gente tem a descrição do tempo gasto em cada processo, tá? Cada atividade, assim bem como o custo e a probabilidade final dele ir para um ou para outro estado de erro, certo? Então, beleza. Deixa eu fazer um exemplo aqui de um processo simples, só para a gente demonstrar como é que funciona. Tá? Sim, deixa eu falar mais algumas coisas aqui, só esses botões aqui. Eu não tenho, esse sistema ele não salva dado em canto nenhum. Se eu fechar ele aqui, eu perdi o processo. Tá? Se eu atualizar a página, eu perdi o processo. E ele não avisa não, porque isso é um problema de segurança, ele dá esses avisos. Tá? Então, o que acontece? Para eu salvar as informações, ou se eu quiser, por exemplo, salvar e usar isso depois, eu venho aqui em Generate JSON, certo? Aí eu posso copiar isso aqui e colar abro um bloco de notas, colo e salvo ele, ou mando por e-mail, qualquer coisa, certo? Ou eu clico aqui em Copy JSON. Então, quando eu clicar, ele vai estar copiado, certo? Se eu atualizar a página aqui, ó, veja que ele não tem nada. Se eu quiser carregar o meu modelo, eu venho aqui em Load Model from JSON. Aí quando eu copiar aqui, ó, e der o Load Model, ele coloca lá. Então essa é uma forma boa de você poder armazenar os seus modelos sem precisar estar carregando em nuvem. Isso tudo isso aqui está funcionando no seu computador, tá? Então você pode estar livre aí para usar sem ter as amarras de nenhum servidor, ok? Aqui a gente também tem um help, que é basicamente todas as instruções que eu falei, né, nesse vídeo. E aí você pode, se quiser dar uma lida, o inglês não está bom, mas aí tem as informações de como usar o sistema. Tá? Então é isso. Deixa eu pegar aqui, eu vou limpar aqui só para a gente criar o nosso processo, tá? Processo simples. Eu vou usar aqui um exemplo de um processo de atualização de documentos na instituição, certo? Então o que acontece? Às vezes a gente precisa pegar um documento, construir, ele precisa ser aprovado. Tá? Então vamos dizer aqui que eu tenho no meu estado inicial a atividade de depositar documento. Tá? Ele vai ter lá um período de 0.1, eu vou usar em dias. Então, aqui eu tenho que usar ponto, não vírgula. Tá? E vamos dizer que o custo por dia do funcionário que está trabalhando, basicamente, com papel, ele é um custo de 100, por exemplo. 100 por dia, ou 10 por dia, está 100 por dia. Tá? E aí eu vou e crio essa atividade. Então se eu der 2 cliques aqui, ele tem todas as informações. Tá? Uma vez que o documento é depositado, esse documento ele vai ele vai entrar em revisão. Então vou botar aqui, ó, documento em revisão. Tá? Digamos que esse documento ele passe 7 dias em revisão. Há um custo também de 100, ou vamos botar aqui 150, porque por causa do trabalho pode passar na mão de várias pessoas. Tá? Estou dizendo assim, 150 por dia. Tá? Então eu vou clicar aqui, criar a revisão. Uma vez que o documento está em revisão, ele vai para 2 caminhos. Né? Ele pode entrar em correção, ou seja, ele pode voltar para a pessoa que criou e entrar, assim, documento em correção. Tá? E aí a correção geralmente dura 3, 4 dias, a um custo de 100, porque é o mesmo funcionário que trabalhou no documento. Tá? E uma vez que ele entrar em revisão, ele pode também chegar ao final de ser aprovado. Então está assim, documento aprovado. Tá? Aí eu não vou colocar informações porque como ele é um final, ele não tem trabalho sendo feito nele. Tá? Então eu vou clicar aqui em criar e aí eu vou começar a colocar as transições. Então do 1 eu vou para o 2, eu vou clicar aqui, ó, adicionar uma transição. Então aqui eu vou para o 2, né, que é o documento em revisão. Como eu não vou ter outro passo, outra transição a partir desse primeiro, eu não vou colocar um peso. E aí ele vai colocar o peso 1. Esse camarada aqui ele ainda está com esse problema, né, de você ter que puxar e os elementos ficam dançando aqui. Eu vou ver se dou um jeito de resolver isso. Tá? Mas por enquanto ele funciona. O importante disso aqui é só demonstrar. Tá? Do 2 eu posso ir tanto para o 3 quanto para o 4, então eu vou colocar aqui, ó,
do 2 eu vou para o 3, aí eu vou adicionar uma, digamos assim, a cada documento que chega, de cada 10 documentos, 3 deles vão para correção, certo? Ou 7, vou botar 7 para ficar melhor, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, vou atualizar o peso e colocar 7. Vou dar um OK aqui, e aí quando a gente vê, deixa para organizar essas coisas no final, tá? Porque senão toda vez que você atualizar alguma coisa, ele vai rearranjar sozinho, e aí você deixa para deixar ele bonitinho no final. Uma vez que o documento entrou em correção, ele volta para a revisão, né? Vou botar aqui, seria uma transição, ele vai para 2, o documento em revisão de novo. E aí ele fica com essa ida de volta aqui. E o documento ele só pode ser aprovado depois da revisão. Então eu venho aqui, ó, seria uma transição. E aí eu boto documento aprovado. Tá? E aqui eu vou botar 13. Né? Porque assim, a cada 10 elementos, 10 revisões, 7 deles voltam para correção, 3 são aprovados. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa para ter o nosso processo funcionando. Tá? A gente tem um estado inicial, a gente tem um estado final e estados alcançáveis, que a gente chama, o estado do meio. Então beleza, vou lá, realizo a análise e a gente tem aqui uma ideia do custo, tá? De tudo. Ou seja, esse processo ele demora ao menos por revisão o total 32 dias para ser executado, certo? A um custo de 4.443. Tá? E aí a gente tem o detalhamento aqui, né? A gente pode ter esse documento, depósito de documento, ele vai ser 0,1 dias, né, para poder executar. Geralmente esse documento ele passa 23,3 dias de revisão e 9,3 dias de correção a esse custo aqui, certo? E no final, né, a probabilidade de o documento ser aprovado é 100%. Aí a gente pode, por exemplo, dar umas incrementadas aqui, por exemplo. Em alguns momentos esse documento pode ser rejeitado, simplesmente rejeitado. Tá? Então eu vou criar uma outra atividade aqui, ó. Então assim, documento rejeitado. Como ele vai ser uma atividade final, eu não vou colocar nenhuma informação dele. E aí ele parte da revisão. Aí tem uma coisa interessante, à medida que eu vou colocando transições, ó, eles vão aparecendo aqui. E eu posso deletar uma transição por aqui também, tá? Então eu vou inserir aqui uma nova transição. Do 2 para o documento 5, certo? Aí assim, para o documento ser rejeitado, eu vou botar uma probabilidade pequena, certo? E aí de 0,01, tá vendo? Ou documento rejeitado, eu vou mudar aqui, que assim, documento ser rejeitado, vou botar aqui documento ser perdido, certo? Que às vezes acontece o documento ser perdido. Tá? E aí a gente diz assim, ó, o documento foi perdido. Aí eu vou atualizar aqui, ó, tá vendo? Ele atualizou tudo certinho. Isso é para demonstrar, né? O documento foi perdido, tá? E aqui, quando a gente tiver, por exemplo, documento em correção, às vezes o pessoal simplesmente desiste de dar continuidade ao documento. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar uma outra atividade, desistência do documento. Vou deixar sem acento. Isso acontece quando o documento está em correção. Às vezes o pessoal simplesmente olha as correções e diz assim, eu não quero mais não. Tem uma coisa interessante também, eu posso dar um zoom aqui, ó, na rodinha do mouse, certo? E aí eu posso pegar aqui documento em correção, ó, e fazer uma transição para desistência do documento, certo? Aí eu vou colocar aqui também com uma probabilidade bem baixa. Então vem aqui, ó. A probabilidade aqui, a proporção, né? 0,000. Certo? Então eu vou atualizar aqui, pronto. Agora eu vou tentar dar uma ajeitada aqui, esse negócio é meio chato. É bonitinho e tudo mais, mas torna o negócio bem sacal, tá? Então eu vou deixar assim, ó, que assim dá para ver todas as transições e aí a gente tem o nosso processo, tá? Então eu vou gerar a análise aqui, ó, e aí ele me diz aqui todas as informações, tá? 32,75 dias para finalizar tudo mais. E aqui as probabilidades desses estados finais alcançarem. 99% das vezes o documento é aprovado, 0,03% das vezes o documento é perdido e 0,2% o documento se desiste do documento, certo? Ou seja, as pessoas que desenvolveram. Então é isso, né? Aí dá para você brincar, dá para você fazer alterações e verificar, né? Por exemplo, eu posso aumentar aqui a proporção, né? De 7 eu vou aumentar para 12. E aí
feito esse aumento, eu venho aqui, coloco a análise e eu vejo quanto foi que essa probabilidade de rejeição fez o meu tempo total aumentar, certo? E como foi que ele fez a dança aqui, né, das proporções de tempo, certo? Dentro dos estados. Aí eu posso mudar custo, eu posso mudar tempo de cada atividade e assim por diante. Tá? É claro que uma análise mais aprofundada de como essas coisas funcionam seria mais pertinente utilizar uma análise de sensibilidade. Mas aí, como não é o caso desse sistema, esse sistema ele só faz esse cálculozinho rápido para trazer essas informações, né? Então esse sistema serve para isso, é só para te dar uma noção de como o teu processo está andando, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, né? Então qualquer coisa, se eu tiver mais atualizações, mais coisas para mostrar, eu vou gravando outros vídeos, ok? Então até a próxima.